Muito bem, de volta com o doutor Mauro César Martins, falando sobre política. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deu posse ontem ao novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e também a nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann. A cerimônia ocorreu no final da tarde, meio da tarde para o final, em Brasília, ontem. O núcleo duro, vamos chamar assim, do presidente Lula, está sendo formado já para as próximas eleições, né, doutor Mauro? O presidente Lula já tinha avisado, logo no fim de janeiro, que ele já estava no modo eleição. Então, ele não pode ter, dentro da Secretaria de Relações Institucionais, que é um órgão que representa o governo Lula perante o Congresso, nos acordos, com todo o leque de partido que apoia o presidente Lula, é uma pessoa que não resolva a situação. Então, por exemplo, o Alexandre Padilha é esse cargo. E o Alexandre Padilha é um deputado federal, por sinal, um sério deputado federal, um deputado federal que nunca vi o nome dele envolvido em corrupção, já foi ministro da Saúde, foi um bom ministro da Saúde, tem muita ligação com o PT aqui de Prudente, que atualmente está ligado ao prefeito Tupã. Ele indo para o Ministério da Saúde, o presidente Prudente pode obter muitas verbas do Ministério da Saúde através do Vinha, através de outros interlocutores que sempre conversaram com o prefeito Tupã e o governo federal do PT. Então isso é muito bom. Agora, falando da Gleisi Hoffmann, eu acho que o presidente Lula está certo. Ele colocou o elefante na cristaleira. Com ela, ou vai ou racha. Ela não tem esse negócio de ficar conversando muito, não. Ela tem a delicadeza de uma pata de elefante. Ela tem a delicadeza de uma pata de elefante. Só que, dentro do Congresso Nacional, ela tem moral com os partidos. Porque tem uma coisa que as pessoas esquecem. Por que ela foi lá para a Secretaria de Relações Institucionais? Ela foi primeiro porque é da confiança do presidente Lula. Ponto. E tirou ela da presidência do PT para o Lula poder indicar o Edinho, que era ex-prefeito de Araraquara, que a Gleisi não queria. Então, o Lula tira um, coloca outro, quer dizer, ele está acomodando o PT. É menos confusão no parquinho do PT, menos fogo, fogo no parquinho. Então a Gleisi vai negociar com o Congresso. E os parlamentares do Centrão, eles são apaixonados por interlocutores que tenham capacidade de honrar acordo. E o Alexandre Padilha mostrou que ele não tinha essa capacidade. Ele é ensaboado, né? Mas ele fazia o papel do presidente, porque o Congresso quer todo o dinheiro do orçamento brasileiro. Então o Padilha resistiu até o que deu. Aí os partidos falaram o seguinte: agora não. Ou coloca alguém aí que negocia realmente com a gente, ou nós vamos ferrar o governo Lula nesses 2 anos. Tanto é que eles elegeram o Hugo Mota. E a Gleisi ajudou o Hugo Mota a ser candidato a presidente da Câmara. O PT foi o primeiro partido a apoiar o Hugo Mota e fechou questão para apoiar o Hugo Mota. Então, o Hugo Mota, presidente da Câmara, onde a maioria dos projetos inicia, ele tem esse compromisso com a Gleisi, que agora está no comando, e com o governo Lula. Por quê? Porque nos 2 anos do Arthur Lira, vamos falar a verdade, ele só aprovou coisa que deu um pouquinho pro Lula. O resto ele não aprovava. Ele só aprovava quando o Lula soltava as emendas. Aí deu zebra nas emendas no final do ano. Só que o Supremo, que estava lá bravo com as emendas, já liberou tudo agora. Só pediu para colocar o nome lá. Agora tem um problema lá, quem é dono, quem não é dono das emendas, porque já tem 40 deputados investigados em corrupção de emendas. 40. E um ex-deputado, hoje suplente, 2 deputados do Maranhão e um do Sergipe, já estão agora como criminosos no desvio de emenda parlamentar em 2020. 2020. Nós estamos em 2025. Você imagina a corrupção que vai ser descoberta? 2021, 2022, 2023, 2024 e agora 2025 é mais 55 bilhões para
grande maioria desses deputados e senadores, para não falar outra palavra aqui, gastarem. Os Tasmania, aqueles que comem todo o dinheiro do orçamento. Então eu acho que para o governo é muito bom a Gleisi e para a oposição também. Porque se não der certo, ela arrebenta com tudo. Aí ela acaba com o governo Lula. Então vamos ver essa nova veia dela de negociadora, de comer coxinha com aquele ossinho do frango, engolir e falar que tá tudo bem, engolir sapo, dançar no bambolê. Vamos ver se a Gleisi, a durona, não vai agora fazer tudo que os políticos querem para ter mais dinheiro no Congresso e no Senado Federal. Com relação ao Alexandre Garcia, o Alexandre Padilha é o homem certo, no lugar certo. Foi um bom ministro da Saúde, fez relevante serviço para o governo, tinha problema de interlocução com o Arthur Lira, 2 anos o Arthur Lira não conversava com ele, que era o presidente da Câmara, por isso que muitas coisas o Arthur Lira brecou mesmo, tinha uma briga pessoal, tudo por causa do dinheiro, tudo por causa da grana. E ele foi agora para o Ministério da Saúde. Eu acredito que será, e desejo que seja um bom ministro da Saúde, que o Brasil está precisando. Porque tinha lá uma sanitarista que ela não viajava nem de avião. Então imagina como é que ela vai no Amazonas, no Maranhão, no Ceará, no Rio Grande do Sul, não, ela ia de carro, né? Então aí não dava. Não dava, né? De vez em quando tinha que amarrar ela para colocar no avião da FAB para ir numa coisa. Então a Nízia Trindade, muito fraca, perdeu muita vacina, perdeu muito remédio, deixou vencer. Ela é uma excelente cientista na área de saúde pública e uma péssima gestora de administração. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a pessoa errada no lugar certo ou a pessoa errada no lugar errado. No caso do Padilha, vai o homem certo para o lugar certo. Ministério Doutor da Mauro, Saúde. Agora, falando no lugar certo, a pessoa certa no lugar certo, tem uma coisa aí pairando sobre o Alexandre Padilha, que é a ocupar um órgão, organização não governamental chinesa, e ele mesmo achou que não seria muito legal, mas depois teve aprovação para ocupar esse cargo concomitantemente a de ministro. Como é que fica essa situação? O senhor está sabendo, né? Estou sabendo. Primeiro tem que explicar que existe uma associação de empresas chinesas com empresas brasileiras que fundaram uma associação por comércio Brasil e China na área de medicamentos, prótese ortopédica, etc, etc, etc. Para quem não sabe, esse final de semana eu li um artigo na Folha, no Estadão ou no Valor Econômico. Para quem não sabe, hoje a China é o segundo maior fabricante de medicamentos no mundo. E os remédios que a China está descobrindo, quem está comprando as patentes para também poderem distribuir são as multinacionais suíças e principalmente as americanas e as alemãs. Antigamente não existia medicamento na China, era um ou outro. Os chineses mandaram seus cientistas para todos esses países, estudaram, pesquisaram e foram voltando. E a China mandando mais gente para estudar no mundo inteiro. Hoje a China já é o segundo maior produtor e nos próximos 10 anos nem os Estados Unidos ganhará da China. A China será o maior produtor de medicamentos do mundo. O sal e o medicamento em grande quantidade, superando a Índia em muito. Mas veja bem, essa associação vai fazer lobby, vai defender o interesse de empresas chinesas, de medicamentos chineses, de prótese chinesa, como tem também a dos Estados Unidos, como tem a da Holanda, como tem da Bélgica, como tem da Alemanha, tem as associação brasileira, alemã de negócio, brasileira, iraniana de negócio, brasileira, tem as associações. O ministro Alexandre Padilha, ele era ministro das Relações Institucionais. Foi convidado. Ele pediu lá para Conselho de Ética da Controladoria Geral da União para verificar se era incompatível com aquele cargo de ministro das Relações Institucionais, que não se ligava com empresas, em tese. Só que agora ele foi ser ministro da Saúde. E essa empresa vai fazer lobby
em equipamentos que ele vai administrar como ministro agora. Então, minha opinião, ele não deve aceitar, por hora, esse convite, mesmo que a comissão da Controladoria Geral da União da Ética Pública, da Presidência da República, o autorize, porque vai ficar a sua credibilidade como médico e como político arranhada, porque ele vai estar lá, todo mundo vai falar, comprou esse da China porque o Alexandre Padilha é presidente da comissão de honra. Por sinal, ele nem ia ganhar nada. Seria uma homenagem que o pessoal estava fazendo para ele, porque ele é um homem influente, um homem do poder, é o homem que dava carta no governo Lula, porque agora quem vai dar carta é a Gleisi Hoffmann. Tanto é que anteontem ela nomeou lá, indicou para mim, a advogada dela, do Lava Jato, foi indicada para ser ministra do Superior Tribunal Militar. Então o Lula nomeou o advogado dele para ser ministro do Supremo, Zanin. Agora a Gleisi nomeou uma advogada, brilhante por sinal, como é o doutor Zanin, brilhante por sinal como advogado, nomeou a advogada dela, a pedido da Janja, para ser ministra do Superior Tribunal Militar. Que, por sinal, na minha opinião, tinha que ser extinto. Tribunal Superior Militar, Tribunal de Contas, tinha que acabar com tudo isso. O Poder Judiciário deveria julgar civis e militares. Mas eles dizem que é assim desde o Dom Pedro, né? Ninguém quer mudar nada, porque muita gente mama também nesses tribunais. Então, na minha opinião, o Padilha, ele não deve aceitar. E se aceitar, vai ter representação contra ele nos órgãos do Tribunal de Contas da União, na ética pública, etc, etc. O Alexandre Padilha é um médico respeitado, é um deputado federal, é do PT, mas é um daqueles quadros que a gente realmente admira. Muito bem, tá aí. Dr. Mauro César Martins, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Mix.